O cenário de guerra está se formando, ou melhor, já está formado. Já estamos numa Guerra Fria. Agora indo ao nosso papo, olha só, em outro vídeo eu fiz um comentário com você. Eu comentei que a Terceira Guerra Mundial pode ter início em várias regiões, ou seja, não apenas em um só lugar ou em um só momento. Por exemplo, a guerra poderia ter início na fronteira entre a Polônia e a Rússia, ou na Ásia Oriental. Por que eu disse isso? Porque a paz do mundo está cada vez mais ameaçada. Nossas vidas estão ameaçadas. A raça humana está ameaçada por imbecis que estão no poder. Imbecis com poderes de deflagrar uma terceira guerra mundial. Indo mais ao ponto, uma guerra nuclear. Meu ponto de vista. Eu, particularmente, não vejo diferença entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos. Todos têm seus interesses. Mas, para que eu não seja tão relativista, para que eu não coloque toda a política externa no mesmo saco, uma política externa que pense na paz pode mudar completamente esse cenário de guerra. Por exemplo, que o governo americano, por exemplo, respeite a soberania dos outros países, quer seja o Iraque, a Coreia do Norte ou outro país qualquer. Que cada país, que cada povo resolva os seus próprios problemas internos. No meu ponto de vista, isso já seria um primeiro passo. Muita gente aqui no canal tem me perguntado: ô Carlos, como é que ficaria o Brasil se houver uma terceira guerra mundial, uma guerra nuclear? De que lado ele vai ficar? Particularmente eu penso primeiro se o Brasil vai sobreviver a uma guerra nuclear. Por quê? Porque vale lembrar que bombas nucleares não apenas explodem, não apenas lançam ondas de calor, o seu veneno radioativo se espalha pela atmosfera. Mas digamos que isso não aconteça. Do ponto de vista militar, o Brasil é uma formiga diante das superpotências. Uma outra pergunta que me fizeram foi: o Brasil ficaria do lado dos Estados Unidos ou da Rússia? Como essa pergunta é especulativa, eu também tenho que dar uma resposta também especulativa. Eu acredito, no primeiro momento, vai depender de quem vai estar administrando o país em determinado momento. Como será feita a troca de interesses internacionais? Ou, quem sabe, dependendo também das ameaças. Eu vou te dizer uma coisa, eu não queria estar mais uma vez aqui falando sobre guerra. Talvez fosse melhor estar falando sobre a novela das 8, ou como será o Big Brother no próximo ano, ou então as últimas notícias do Jornal Nacional. Mas nesse momento, para mim, é impossível. A minha própria formação crítica e interpretativa não me permite isso. Quando você aprende a ler, não consegue mais desler. São milhões ou bilhões de vidas em jogo. Mas aqui eu estou falando sobre a minha opinião. É claro, cada um pode fazer a sua escolha. Somos livres para escolher. Posso querer ver esses assuntos ou posso simplesmente escolher não querer ver. Digerir as questões sociais realmente é uma tarefa difícil, mas não impossível. Por outro lado, eu posso escolher me manter conectado no que está acontecendo no mundo. Posso escolher não me manter alienado diante do que acontece, alienado diante do perigo. De todo modo, que cada um faça a sua escolha. Mas por que eu estou fazendo essa breve introdução? Porque a civilização está chegando ao fim. Ou melhor, o homem civilizado está chegando ao fim. Comparado aos nossos ancestrais das cavernas, o homem do século XXI pode estar bem pior. E como professor, a palavra estudar vive correndo nas minhas veias. Não tem jeito. Estamos estudando, ou melhor, falando sobre o perigo. Ou a possibilidade real de uma terceira guerra mundial. Ô Carlos, você não já falou sobre isso? Qual é a novidade? Nunca devemos esquecer. O tempo e o mundo não param. Mas por que estou dizendo isso? Porque a Coreia do Norte acaba de lançar 3 mísseis em águas japonesas. Nada foi atingido e ninguém morreu, felizmente. E além disso, o Japão tem se preparado para uma guerra contra a China. E agora um novo ator começa a entrar nesse teatro trágico: as Filipinas. O presidente filipino já está ameaçando a China com uma guerra sangrenta. E você sabe qual é o motivo? Uma briga por algumas ilhas. E vale ressaltar, o presidente das Filipinas está se garantindo nos Estados Unidos, que tem um acordo de proteção mútua. Ou seja, se as Filipinas entrarem numa guerra contra a China, os Estados Unidos têm que brigar contra a China. E aí estamos perdidos.
Minha interpretação: o cenário de guerra está se formando, ou melhor, já está formado. Já estamos numa Guerra Fria. Os maiores especialistas e políticos do mundo já consideram essa possibilidade. Pode começar a qualquer momento. Tivemos a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Teremos uma terceira? Será que essas guerras é uma espécie de ciclo premeditado? Mas essa minha pergunta é muito especulativa. O cenário que nós estamos vivendo hoje é real. Rússia e China cada vez mais próximas. Rússia, Irã e Turquia cada vez mais próximos. Enquanto isso, a OTAN precisando de uma guerra para poder sobreviver. Além, é claro, dos grandes industriais, os fabricantes de armas. Mas a coisa não para por aí. A China impõe, está querendo seu domínio nos mares do sul. E a Coreia do Norte é ameaçada constantemente pelo governo americano. E diante das ameaças, o líder coreano lança mísseis provocativos. Vivemos a falsa paz da Globo. Ops. Desculpa aí a falha. Eu quis dizer que vivemos uma falsa paz global. O que talvez a gente esteja testemunhando é aquela paz antes da tempestade. Pessimismo? Não. Prefiro chamar de realismo. Não podemos deixar de ouvir os rumores de guerra. Que a gente possa pesquisar e ler sobre isso. Que a gente não seja como o senhor hater que escolheu a alienação. Que a paz e a esperança saiam vencedoras. E sempre será em nome da paz e da esperança que eu renovo aqui o meu convite. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, vem, se inscreve. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida, um like, compartilha com teus amigos. Com certeza você vai ajudar esse canal a permanecer no ar, ok? Beijão e até o próximo vídeo.